Boa tarde, alunos do sexto I. Eu estou aqui com a Márcia Eduarda, eu sou o Bernardo e nós vamos dar uma aula sobre Roma Antiga. Dar uma aula meio arrogante, né? A gente vai explicar um pouco sobre Roma Antiga. O período em que a Roma se colocou como dominante na região do Mar Mediterrâneo compreende aproximadamente uns 600 anos. Então é muito tempo. E isso implica em muito conteúdo também. A nossa apresentação, ela tem o objetivo de apenas introduzir o assunto. O que seria uma introdução? Falar sobre os pontos principais que rondam esse tema, que é gigantesco. Então, vamos começar. Bom, boa tarde, pessoal. Como o Bernardo falou, a gente vai falar aqui sobre Roma, né? Uma das civilizações ali que rondou o mar Mediterrâneo também, né? E a princípio que eu vou introduzir para vocês a origem de Roma. Como vocês viram lá no início do slide, eu coloquei uma imagem de uma loba, essa imagem de uma loba amamentando 2 bebês, né? Tá, mas por que essa imagem? Bom, não sei se vocês já viram essa imagem, mas essa imagem ela tem muito a ver com a fundação de Roma. Como assim tem a ver com a fundação de Roma? Bom, existem 2 origens para Roma. A primeira é a origem lendária e a segunda é a origem histórica, que eu vou comentar com vocês depois. A origem lendária, um dos pontos que a gente pode ter aqui é a fundação de Alba Longa, que é atribuída aos troianos, segundo o poeta Virgílio, em sua obra Eneida. Ou seja, é uma das origens através de histórias, de contos. E a segunda é a história de Rômulo e Remo, que foram esses 2 bebês aqui, que vocês estão vendo aí com essa loba, que foram abandonados na margem do rio. E aí essa loba, ela acabou pegando esses bebês, encontrando esses bebês e que acabou amamentando eles. Mais tarde, assim, resumindo a história para vocês, esses bebês foram encontrados, né, por 2 pastores de ovelhas, né? E aí eles foram criados por esses pastores. Então, logo mais para frente, esses bebês eles vão crescer, vão se tornar adultos, né? E aí eles vão encontrar suas origens, né, seus avós, e vão acabar ganhando terras e tudo mais, e aí eles vão fundar Roma. Só que aí acaba acontecendo um desentendimento aí entre os irmãos, e o Rômulo acaba matando o Remo, e acaba se tornando, então, o fundador de Roma, o primeiro de Roma. Bernardo, quer complementar aí alguma coisa, caso eu tenha esquecido? Eu só fazer um comentário mesmo. Eu gosto muito dessa parte da fundação de Roma, essa fundação lendária, que foi a gente estuda que ela foi construída pelos próprios romanos posteriormente. Ou seja, isso pode parecer estranho para a gente, né, do presente aqui. Pô, como assim aceitavam isso de que 2 crianças criadas, amamentadas por uma loba, foram os responsáveis por fundar uma civilização tão predominante? Pois é, para a gente é muito estranho, né? Porque na mente deles, no passado, os deuses e essas ocasiões, essas circunstâncias um pouco sobrenaturais, surreais, eram coisas comuns, eles aceitavam essas coisas cotidianamente, para eles não era estranho, não havia uma distinção entre assim o racional e o religioso, como existe hoje em dia no nosso mundo. Então, eu acho que é algo que vale a pena frisar, porque com certeza você deve ter achado estranho. Como assim eles aceitavam isso? Mas é assim que funciona nessa época. E é legal também que a história da fundação de Roma ela está intimamente ligada com uma outra história que é muito popular até hoje, que é a história da Ilíada, principalmente da Ilíada, porque são 2 histórias, tem a Ilíada e tem a Odisseia. A Ilíada é basicamente aquela guerra que eu acho que você já deve ter visto em algum momento na vida de vocês, que é a Guerra de Troia, Cavalo de Troia e tal. Nessa guerra, parece que ficam 2 sobreviventes, que é justamente o Enéas
e mais alguém, uma mulher grávida, se não me engano. Eu tô pegando de memória aqui. Mas o que é que isso implica? Isso implica que esse cara ele vai acabar levando essas crianças para onde fica Roma, ou ali pela região da Itália mesmo. E é assim que eles parece que são abandonados e aí acabam ficando com essa loba, se eu não me engano. Eu tô falando tudo de memória aqui, mas é só para situar de onde que vem essa história, né? De onde começa essa história dos lobos e de onde veio essas crianças, né? Na tradição, nessa tradição literária, vem dessa outra história, que é muito antiga. Ela remonta as suas primeiras, acho que, transcrições, suas primeiras propagações oralmente, né? Porque essas histórias eram muito contadas, elas remontam, sei lá, ao século IX antes de Cristo. Então é algo bem antigo mesmo. Bom, era isso que eu queria acrescentar. Pode continuar, Márcia. Perfeito, amigo, perfeito. É isso mesmo. O Bernardo que deu sua bela contribuição aqui, alguns pontos super importantes para a gente lembrar, para a gente se transportar, né, no tempo, para a época deles, para a gente entender, por que esses caras acreditam numa lenda? É porque assim, né, será que Romo e Remo fundaram Roma ou Roma que fundou Romo e Remo? Então, a gente pode ir para o próximo slide já, para as origens históricas, as investigações históricas já. Bom, aqui eu peguei um mapa da região da Península Itálica lá. Aqui essa botinha aqui que hoje em dia a gente pode encontrar a Itália, né? A atual Itália. Enfim, aí agora, partindo para as origens históricas aqui, Roma teria surgido por volta do século X a.C., ali no centro da Península Itálica, em uma colina chamada Monte Palatino, a partir da construção de fortificação dos povos latinos, povo que vivia sobretudo do pastoreio. Bom, havia muitos povos aqui, ó, como vocês podem ver. Tinha os etruscos, os gregos, os cartaginenses, os povos itálicos, outros. Então, a formação de Roma ela se deu a partir de muitos povos que foram chegando ali e foram se instalando. Principalmente os etruscos. A gente tem uma influência muito grande ali dos etruscos na fundação de Roma. Eles viviam ali no norte de Roma, na região oposta, que é o rio Tibre, onde eles se destacavam pelo comércio e pelos artesanatos. E eles foram se instalando ali na cidade de Roma por meio de casamento, prestações de serviço, para os próprios romanos. E após a chegada dos etruscos, o que aconteceu? Roma foi se expandindo também, né? Bom, Bernardo, quer complementar alguma coisa? Não, amiga, tá perfeito. Eu acho legal o mapa, né, que ele ilustra bastante. Quando a gente estiver comentando aqui sobre Roma, pelo menos nos seus limites iniciais geográficos, é dessa região aqui que a gente está se referindo. E a Márcia trouxe contribuições interessantes, porque não era como um povo unificado nesse contexto aqui no início. Eles, lá no século VI, V, eles não eram um povo unificado. Dá para ver que tem vários povos aqui na região da Península Itálica. Então a gente vai ver como é que se consolidou, né, esse povo. Exatamente. Eita, deu eco aqui. Problemas técnicos. Mas, enfim, essa região, esses povos eles foram se instalando justamente porque, por ser uma região que tem ali um fácil acesso ao mar, é protegido por montanhas e é uma região também muito boa para agricultura. E aí se deu a construção de Roma, a origem histórica de Roma, né? Diferente daquela que a gente viu lá no começo, que é a origem lendária. Pode passar para o próximo slide, Bernardo. Agora é com você. Ok, pessoal, eu vou tratar um pouco da política em Roma, mas antes disso, vou falar brevemente sobre como Roma deixou de ser aquele lugar com vários povos para se tornar algo mais unificado. Foi provavelmente em decorrência das guerras. É uma discussão bastante densa essa aqui. Então, por isso que eu vou falar só bem rapidamente. Como que Roma saiu daquela situação de várias tribos e várias cidades isoladas para uma cidade mais unificada, que unificou vários povos. Então, é dito que eles foram prosperando, né, por conta desses aspectos que a Márcia citou, facilidade no contato com o mar, comércio, e enfim, foram crescendo. E nesse crescimento, eles começaram a adotar
atitudes militares, começaram a entrar em guerras. E nessas guerras eles foram adquirindo outros territórios. E assim, com a aquisição de outros territórios, com o crescimento da população por conta dessa relativa prosperidade, eles foram se unificando, os povos ao redor, né? Porque a partir do momento que você começa a conquistar outras civilizações, você vai querer expandir os seus domínios, né? E o que era antes a Península Itálica habitada por vários povos, passou a ser, digamos assim, fundida, uma fusão desses vários povos sobre uma única, que eu digo assim, uma principal maneira de se viver e de se ver também, de se ver como romanos, cidadãos de Roma, ou pertencentes a esse futuro império. Então, eu acho que o que eu quero trazer antes de entrar nessa parte da política em Roma é isso, como ela foi crescendo. Basicamente, por conta dessa prosperidade inerente ao local onde eles estavam, local onde havia possibilidade de rotas comerciais, havia possibilidade de cruzar muitas distâncias, porque nesse período no qual a gente está abordando, a gente precisa lembrar que as estradas, elas não eram a coisa mais sofisticada do mundo. Então, a viagem via marítima era muito mais eficiente que uma viagem via terrestre, porque a via terrestre exige estradas, exige uma série de infraestruturas, exige por exemplo, como não tinha caminhão, inclusive, na época, eles tinham que levar, creio eu, através de carroças, algo do tipo, algo do gênero, mercadorias. Então, imagina como era mais difícil, quão demorado era mais. Já por via marítima, não. Você tinha um barco, você colocava o que você queria vender e pronto, ia embora. Mais rápido ainda do que via terrestre, por mais estranho que isso pareça pra gente hoje em dia. Mas, enfim, então, Roma prosperou. Mas antes desse período próspero, a gente precisa falar da política. E nessa política, a gente poderia dividir essa política de Roma de três formas. Ela passou por três fases. Uma fase que se trata de uma monarquia, ou seja, onde há um rei. Uma fase onde há uma república, ou seja, no qual o Senado ele é o responsável principal por tomar as decisões. Eu vou já explicar o que é um Senado e como que funcionam as decisões tomadas. E, por fim, o Império. O Império é onde concentra-se o poder, principalmente numa figura, no qual ela tem a possibilidade de simplesmente decidir as coisas sem precisar consultar ou sem precisar referenciar, sem precisar dar permissão de alguma outra instituição, de alguma outra pessoa. Instituição é uma palavra meio estranha, eu sei, mas entendo instituição como um grupo, algum grupo, digamos assim, melhor. Aí, pois vamos lá por parte, então. Na monarquia de Roma, como funcionava? O rei, ele era basicamente aquele que executava as leis. Ele era responsável por isso. E, além disso, ele estava muito ligado às cerimônias religiosas. Ele era alguém que determinava qual Deus seria mais cultuado, como a cidade iria prestigiá-lo, por aí vai. Então, basicamente assim que funcionava na monarquia. E ele tinha o auxílio dos patrícios. Quem eram os patrícios? Era o grupo mais abastado, digamos assim. O pessoal que tinha dinheiro, que tinha terras. Terras é muito importante nesse contexto, ainda é no contexto de hoje, mas especialmente nesses contextos anteriores ao de agora. Então, essas pessoas eles tinham influência por conta de que tinham grande poder econômico. E eles meio que faziam as leis, eles decidiam o que seria o melhor e cabia ao rei executar. Passando para o período republicano, a questão já fica diferente. Por quê? O Senado ele assume um papel central nessa organização. E quem compõe o Senado? Ainda aquele grupo que eu mencionei agora há pouco, os patrícios, só que tem um outro grupo agora, que vai participar mais ativamente da política, que seriam os plebeus. O que os plebeus são? Quem são os plebeus? A grosso modo, eles são aqueles comerciantes, os artesãos, os pequenos proprietários de terra que conseguem cultivar ali, tirar um dinheiro. Eles não são exatamente aquela camada mais humilde, mas também eles não são a mais abastada. Estão ali, digamos assim, no meio termo. Eu não quero usar termos que não existem na época. Mas, enfim. Então, esse contexto do período republicano de Roma
ele é marcado por muitos conflitos entre esses dois grupos, porque inicialmente é de se imaginar que os patrícios eles têm mais dominância por conta do dinheiro que eles têm, né, da importância que eles têm. Só que os plebeus, através dos diálogos no Senado, eles conseguem subir de posição, eles conseguem se igualar com os patrícios, não no sentido de que eles conseguiram mais dinheiro, mas no sentido de que eles conseguiram serem escutados nesse Senado. O que é um Senado exatamente? É um local onde determinados grupos vão e conversam para decidir sobre o que fazer a respeito da cidade e de sua população, entendeu? Então, é onde basicamente ocorrem os negócios que vão direcionar para onde a cidade vai virar sua atenção. Agora eu preciso, a cidade, agora a gente precisa cuidar dessas pessoas aqui, agora a gente precisa cuidar dessas pessoas aqui, agora a gente tem que incentivar o comércio de grãos. É nesse lugar, o Senado, em que essas decisões são tomadas. E elas eram tomadas predominantemente por esses dois grupos, que estavam sempre em disputas para ver quem consegue mais atender seus próprios desejos. Porque, querendo ou não, cada grupo desses grupos tinha seu anseio, eles tinham seus desejos. Então, o que às vezes era interessante para os patrícios, não era interessante para os plebeus. Eles poderiam ficar em desvantagem, mais do que já tinham desvantagem naturalmente, já que os patrícios tinham mais dinheiro. Então, tem que entender esse período da República como um período de disputa entre esses dois grupos, o que realmente, e é o que realmente marca esse contexto. Ainda sobre política em Roma, temos o período do Império, que é o período que mais se consagrou. É o período em que a gente mais vê nas mídias atuais, é o período que mais teve repercussão. E como que funcionava esse período? Ele basicamente funcionava politicamente da seguinte forma: havia o imperador e ele conseguia decidir sobre tudo que ele quisesse. Ele tinha essa prerrogativa, ele tinha esse poder concentrado nas mãos dele. Ele não precisava de patrícios lhe dizerem o que fazer, ele não precisava pedir a permissão de patrícios ou de plebeus, ele simplesmente fazia o que queria e era assim que funcionava. Mas isso não significa, o fato dele poder fazer o que ele queria, não significa que ele não era rechaçado, ele não significa que ele não era confrontado pelas demais pessoas de uma cidade, de Roma, no caso. Ou seja, se o imperador ele não fazia um bom governo, ele era provavelmente assassinado. E isso aconteceu em vários momentos, inclusive no período principalmente, na verdade, no período de crise do Império, no qual, se eu não me engano, em 26 anos, 24 imperadores foram assassinados. Isso já no final, lá pelo século 3 ou 4 depois de Cristo. Ou seja, demonstra que esses não eram imperadores interessantes para o povo, digamos assim. Eles aceitavam o fato de que alguém poderia ter tanto poder nas suas mãos, mas desde que ele fosse bem usado, não fosse tirânico. É mais ou menos isso a ideia. Então, é assim que funcionava. Na maioria das vezes, esse imperador passou a ser um soldado, um general, alguém que estava envolvido nas guerras. Porque a guerra o estatuto do militar, ele vai se tornar muito importante, principalmente por conta do desenvolvimento de Roma. A expansão de Roma, ela ocorre principalmente por conta da conquista. E quem que exercia a conquista? Eram os soldados, os generais, os militares. Então, vamos para a próxima parte. Falamos agora de um contexto político, ou seja, de como funcionava as tomadas de decisões dessa civilização. Quem que era o responsável por tomar as decisões, e por aí vai. Agora a gente vai falar daquela camada do social. Quem eram esses grupos? Quem eram as pessoas que habitavam a cidade de Roma? Claro que eu não posso falar de todos os grupos. Eu vou falar no geral aqui. Bom, a sociedade romana, ela, por conta do grande período, né, em que ela se insere, ela teve diversos povos, diversos grupos que agiam. Como eu falei, havia os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra, produtores, e aí vinham os plebeus, a grosso modo, que eram os comerciantes, pequenos agricultores e artesãos. Inicialmente, a gente pode pensar nesses dois grupos como os principais agentes. O que seriam os principais agentes? São os principais que estão envolvidos nas decisões que vão orientar o desenvolvimento da cidade, por aí vai. Mas não havia só isso. E no período do Império, haviam outros grupos, como, por exemplo, o grupo dos negociantes. O que eram os negociantes? Os negociantes, eles eram
como se fosse... aqui eu já estou sendo algo que a gente não concorda muito, que a gente chama de anacrônico. O que seria anacrônico? Seria olhar para o passado a partir do seu presente, usando termos do presente que não existiam no passado. Mas, enfim, os negociantes, negociantes mesmo, eles agiam como se fossem bancos, por exemplo. Eles emprestavam dinheiro e cobravam uma certa taxa. Provavelmente, eles eram patrícios, já que para emprestar dinheiro, você tem que efetivamente ter o dinheiro. Então, isso significa que eles eram mais ou menos abastados. E, bom, apesar de que são figuras um tanto silenciadas ou que não aparecem muito, haviam os escravos também. Essa sociedade romana, ela se baseava muito na força produtiva dos escravos. O que isso significa? Que na área rural, na área das plantações, quem exerciam essas funções eram os escravos. Eles que faziam um trabalho pesado. E aqui a gente não pode confundir a escravidão de Roma, desse período antigo, da antiguidade, não só em Roma, que haviam escravos, haviam na sociedade grega, na sociedade persas, egípcios, por aí vai. Então, qual é a diferença da escravidão da antiguidade para a escravidão que a gente pode colocar ali do contexto do achamento do Brasil? Bom, a diferença é que nesse período da antiguidade, a escravidão ela não estava ligada a uma raça, ela não era... os escravos, eles não eram tidos como inferiores por conta de uma raça, e sim por conta de sua condição. Normalmente, esses escravos, eles eram pegos como escravos quando, por exemplo, eu sou de Cartago e eu perdi uma guerra. Os romanos ganharam uma guerra contra a gente, contra o meu povo. Eu provavelmente vou ser tomado como escravo. Haviam exceções para essa regra, porque quando tinha alguém que era muito inteligente, sábio, eles prezavam bastante isso, né, o intelecto, essa pessoa não era tomada como escravo, e sim, digamos, como um conselheiro para os soldados, para agirem na educação dos filhos, dos patrícios, dos plebeus, do pessoal que era melhor de vida. Então, eles viravam quase que educadores, essas pessoas que eram intelectualmente desenvolvidas. Então, nem sempre o escravo ele ia diretamente para o trabalho no campo. Não acontecia isso. E não significa também dizer que haviam essas pessoas que eram pegas para trabalhar na casa dos seus captores. Não significa também dizer que a vida deles era mais fácil. Não significa dizer que eles gostavam disso necessariamente. Mas é só apresentando uma outra maneira de ver essa conquista, né? Conquista de novos lugares. E como essas pessoas eram assimiladas por uma ordem, que no caso era a ordem do Império Romano. Então, além disso, né, como eu citei também, haviam os soldados. Os soldados eram extremamente importantes. E eles formavam, principalmente no período do Império, e no final da Republicano, se eu não me engano, o que a gente chama de legião. As legiões, elas são agrupamentos de soldados que eram comandados por um general. E esses agrupamentos percorriam as mais variadas áreas. A gente não vai adentrar exatamente nesse ponto, mas Roma ela é consagrada como o maior império do Ocidente, porque ela chegou da Península Itálica, aquela imagem que a gente viu, à Ásia, à África, ao norte da África, ao oeste da Europa, até chegar ali na Inglaterra, onde a gente conhece hoje. Então, é uma área muito extensa mesmo. Por isso que Roma é tão densa para se lidar, porque são muitos assuntos, muitas formas de abordá-la. E por isso que a nossa apresentação aqui tem mais o objetivo de fornecer algumas informações, situá-los nesse assunto. E por fim, das minhas contribuições, tem a questão do comércio. Como eu mencionei, acho que essa questão já está mais ou menos, exposta para vocês. Porque, como eu mencionei, o comércio nesse período era utilizado principalmente por vias marítimas. Não que depois do Império não fosse haver o comércio via vias terrestres. Porque com a consolidação do Império, o sucesso do Império, cada vez mais lugares são conectados por terra também. Então, isso vai acontecer por terra. A partir do Império vai ter um maior volume de comércio via terrestre. Mas o principal ainda, e o mais eficiente, acredito eu, é o via marítimo. E, bom, o que se comercializava tanto assim nesse período? Comercializavam vinho. O vinho era um artigo de luxo muito caro, muito valioso, principalmente para aqueles mais nobres, os que tinham dinheiro.
se comercializavam também aquilo que é mais básico para a sobrevivência, que seria grãos para fazer diferentes tipos de coisas. Grãos são bem amplos, assim, e eles podem ser os mais variados grãos também, né? Também, porque essa é a parte da alimentação, que é crucial para manter, imagina, uma civilização que chegou a 6 milhões de pessoas. Milhões? 6 milhões. Então, e Roma, no seu período máximo assim, de extensão, chegou a ter 1 milhão de habitantes só em Roma, na cidade, na região onde compreende Roma. Então, além disso, desses itens, desses artigos que eram compartilhados, haviam também o fato de que os alimentos, eles serviam principalmente para... Eles estavam intimamente ligados com a questão da exploração também, da mão de obra, que seriam dos escravos que eu citei anteriormente. Então, quem mantinha tudo isso funcionando eram os escravos, aqueles que trabalhavam nos campos para gerar esses alimentos que eram comercializados por pessoas específicas. Não eram os escravos que iam lá e vendiam exatamente, eram os comerciantes. Aí já se tratava de uma outra camada, de outro grupo que utilizava desses serviços, que explorava esses serviços. Bom, das minhas contribuições sobre essa parte foram feitas e agora eu passo a palavra para a Márcia. Bom, gente, eu vou concluir aqui com cultura e religião. Então, começando aqui pela religião. Durante o período republicano imperial, os romanos seguiram uma religião politeísta. Como assim politeísta? Eles acreditavam em vários deuses. E, inclusive, esses vários deuses, muitos deles sofreram influência grega, né? Porque os deuses romanos, eles eram muito parecidos com os deuses gregos, só que com nomes diferentes, como, por exemplo, vamos lá, vocês sabem, por exemplo, quem é o deus do tempo? O deus do tempo na Grécia é Cronos. Já o deus do tempo em Roma vai se chamar Saturno. Quem é o deus da guerra na Grécia? Vai, Bernardo. Quem seria o deus da guerra na Grécia? É o Ares. Exatamente. Quem vai ser o deus da guerra em Roma? Vai ser Marte. Então, vocês percebem que em Roma a gente vai ter o quê? Nome de planetas para esses deuses. Mas eles têm, assim, características parecidas. Mas não, assim, totalmente iguais, mas muito semelhantes. Bom, por ser politeísta, por Roma ser politeísta, essa vai dar um pouquinho de problema aí na questão na hora de encontrar ali o cristianismo. Como assim o cristianismo? Bom, o cristianismo ele é o quê? Uma religião que não é politeísta. O cristianismo acredita em apenas um Deus, né? E aí vai entrar em confronto ali com as questões religiosas dos romanos. E aí que vai ocorrer todo aquele rolê lá de perseguição aos cristãos, etc. Bom, se o Bernardo quiser contribuir também um pouquinho sobre essa questão aí dessas guerras, desses confrontos, né, contra os cristãos, fiquem abertos. Acho que você expôs muito bem, amiga. Eu só teria a dizer que realmente imagino tentar passar um pouco essa impressão do que foi isso, essa perseguição. Imagina uma civilização, no caso a romana, que acreditava em vários deuses e que viam os deuses de uma maneira muito própria daquele período, que é aquele caso que a gente mencionou. Os deuses, eles não eram tidos como algo a se acreditar que existe. Eles simplesmente existiam, eles conseguiam
visualizar, imaginar, não no sentido de inventar aqui, mas no sentido de realmente conseguir achar aquilo palpável, tocável. Então, imagina no caso dessa religião, né, de Roma, que era politeísta, que acreditava em vários deuses, poli significa vários, né, e teísta está relacionado à fé, à crença. Então, eles tinham vários deuses. E aí imagina uma religião que surge como monoteísta, que no caso tinha participação de um deus predominantemente, e esse deus era considerado como uma figura que você precisava acreditar, porque ele não necessariamente se materializava, ele aparecia às vezes para pessoas específicas, profetas. Então só aí já tem um choque, né? Um choque de duas realidades distintas. E é o que vai proporcionar esse período de perseguição, por conta dessas diferenças entre essas duas maneiras de compreender o mundo. Perfeito, Bernardo. Bom, adentrando na questão da cultura, a gente tem a questão da arquitetura, principalmente lá, a influência da arquitetura. Os romanos, eles herdaram muita influência da civilização etrusca. Aqui, como a gente tem o arco, a abóbada, e da grega a gente tem as colunas helenísticas, os padrões utilizados nos teatros, no circo, nas esculturas, técnicas de construções que foram bem desenvolvidas pelos romanos. E também eles criaram novidades como essas casas de banho, né, que são chamados os balneários, né, onde serviu de ponto de encontro para a aristocracia romana. Bom, pegando esse fio aqui dos etruscos, dessa influência da cultura, na cultura romana, a gente tem também, lá no início do slide, vocês viram uma figura de um coliseu, né? Que é uma das imagens mais características, assim, quando a gente lembra de Roma, a gente pensa no quê? Em coliseu, né? Então, o que acontecia ali no coliseu? Acontecia a luta entre os gladiadores. Os gladiadores também foram figuras muito icônicas, né? Nesse período. Pegando o fio dessa questão dos gladiadores, a gente também tem a questão da política do pão e circo, que é muito importante a gente tocar nesse assunto. Que foi o quê? Lá no período do Império, ali um dos imperadores, foi o Otávio, né? Ele estabeleceu essa política do pão e circo. Para quê? Para distrair quem? O povo romano, né? Quem era esse povo? A plebe, principalmente a plebe. E o que ele fazia? Eles vendiam o trigo, pão e circo. O trigo a um valor mais baixo e oferecia o que também? Espetáculos de luta entre esses gladiadores. Para o quê? Para distrair essa população. Política do pão e circo. Não sei se vocês já ouviram falar nessa política do pão e circo. Bom, basicamente é isso. Se o Bernardo quiser complementar também, está aberto aqui ao complemento dele. E é isso, galera. Eu só queria comentar sobre o pão e circo, porque eu acho uma parte bem legal e bem criativa, curiosa. Não, não que era bom, né? Não necessariamente era bom, não tô querendo dizer que é bom, mas é algo bem interessante de se pensar. Porque é algo que reverbera nos nossos tempos, só que de maneiras diferentes. Quantos pães e circos não existem atualmente, só que mais velados, mas não exatamente com esse nome. Enfim. É claro que esse nome não era usado na época, acredito eu. Acho que foi mais uma interpretação de talvez historiadores que nomearam dessa forma para se referenciar a isso, a essa prática. E essa prática ela tinha esse efeito, tinha essa razão que a Madu citou. Ela funcionava para distrair, para ocupar a mente das massas, da grande população, para que ela não se revoltasse, para que ela não quisesse abalar a ordem de Roma. E por que necessariamente elas não iriam querer abalar a ordem só por conta de, sei lá, um espetáculo e de comida? Bom, primeiro porque comida é algo elementar, né? Comida, se a pessoa tem comida, já é um motivo a menos para ela se irritar com a ordem vigente, digamos assim. E
ainda tem a parte mais do espetáculo, performática daquilo. Devia ser algo impressionante, porque é algo que a gente só consegue imaginar, né? Devia ser algo impressionante. E vem filmes também. Os filmes são importantes para isso, para ilustrar algumas questões. Claro, com as suas devidas, os seus devidos cuidados, né? Porque nem sempre vai ser uma reconstituição exatamente igual ao que era. Até porque nem isso a gente tem como saber direito, já que a gente não tem uma máquina do tempo. Mas imagine o espetáculo que era ver pessoas, um espetáculo bem sanguinário e maldoso, inclusive. Mas o que é o UFC atualmente, né? Então, imagina um local no qual guerreiros lutavam contra animais e eram guerreiros contra guerreiros. Isso causava um impacto e virava uma verdadeira sensação, né? Era aquilo que tinha para distrair as pessoas consequentemente, quando houvesse alguma crítica a ser levada ao imperador, eles pensariam duas vezes antes de criticá-lo, porque, vamos pensar assim, pô, aquele imperador ele errou ali, mas, pô, ele tá dando comida pra gente e tá tendo aquele espetáculo lá no Coliseu, então a gente pode deixar passar batido aqui, né? Então era basicamente esse o intuito do Pão e Circo, era distrair e fazer com que fosse um impedimento o fato de que eles davam comida e um lazer, entre aspas, ser um impedimento de ataque das populações gerais ao imperador e à ordem vigente. É basicamente isso. E da parte cultural também, eu gostaria de adicionar que, bom, além da arquitetura, além dessas políticas, dessas produções intelectuais, de cunho político também, desse período, viu muitas outras coisas. Eles eram povos bastante cultos, que a gente poderia chamar hoje de cultos. Eles gostavam do teatro, da literatura, da música, a produção também, como é que eu posso dizer, cênica, de esculturas. Eles todos, principalmente nos seus períodos de Roma mais triunfantes, digamos assim, era quando eles podiam se dedicar a essas artes, né, que hoje a gente tem como artes. Então, eles deixaram inúmeras contribuições que dava para fazer só uma aula, dava para fazer uma aula só sobre cultura de Roma. Então, é isso, pessoal. É isso, galera. Então, perfeita a colocação do Bernardo. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. E uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos.